Olá, prezados amigos, nossos seguidores, bem-vindos a este nosso encontro, a essa nossa entrevista, onde que temos feito aos domingos. E o grande objetivo é, como dizemos sempre, para você que está chegando, de que o nosso objetivo é justamente levar conhecimento, levar experiências. E é por isso que nós convidamos e trazemos pessoas aqui justamente para contribuir com o crescimento e o conhecimento das pessoas. O nosso projeto da Facina Inventor Consultoria tem realmente esta ânsia de contribuir na educação, na formação. E é por isso que a gente, além de todo esse trabalho que já vem fazendo, publicando semanalmente vídeos, materiais que tragam conhecimento e aquilo que a gente diz sempre, nos três importantes pilares, o pessoal, o familiar e o profissional. Então, é com muita felicidade que trouxemos aqui hoje o nosso grande Guilherme Garcês. O Guilherme, que nós conhecemos, tivemos o privilégio de conhecê-lo, juntamente com a Bruna Lodi, que é a sua companheira, a sua esposa, e que nos conhecemos então num curso de comunicação, oratória e empreendedorismo em Não Me Toque, na Oportuno. E aí, hoje, nós estamos trazendo o Guilherme para que a gente possa abordar um tema que com certeza vai servir, vai trazer muitas informações para cada um de vocês que nos assistem, mas principalmente também para aqueles jovens que se desafiam. E veja bem, o tema é o desafio de estudar e trabalhar em outro país. E com certeza muitos de vocês que estão nos assistindo, que estão assistindo esse nosso encontro aqui, já pensaram, já tiveram com certeza muitas vezes essa vontade de buscar um desafio lá fora. Então, eu acredito que hoje seja essa grande oportunidade de vocês também participarem conosco, de deixarem depois suas perguntas aqui, que a gente vai estar também prontamente para respondê-las. Mas, então antes de mais nada, uma boa tarde, Guilherme. Satisfação imensa, em tê-lo conosco. E eu diria assim que a Bruna e o Guilherme, têm vivido por muitos anos lá fora. Foram 7 anos, 7 anos na Austrália, veja bem. Um grande desafio, eu já perguntava para ele quando, em que momento, e aí ele me dizia que aos 23 anos eles se desafiaram a essa caminhada. Realmente muita coragem. Ele é natural de São Paulo, hoje trabalha na Stara, fazendo um trabalho aí maravilhoso na área de exportação, pós-venda, e claro, com todo esse conhecimento que adquiriu lá fora. E veja bem, então o currículo dele já começa a trazer muitas experiências para nós, E eles também, além de ser grandes líderes, hoje na Igreja Adventista aqui em Não Me Toque, fazendo um maravilhoso trabalho. Então, uma boa tarde e sinta-se à vontade, vamos fazer aquela conversa como nós já fazíamos lá na aula, Sim. Guilherme? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Facini por essa oportunidade de estar aqui. Eu tenho um carinho imenso por ele, pelos ensinamentos que nós tivemos ali na Opportunity. Marcou nossa vida, a minha vida e a da Bruna também, e foi muito importante para nós, saiba disto, o curso de oratória. Um dia eu vou ter a voz tão bonita que nem a dele, Tô treinando, mas é isso, Nós estamos aqui então para compartilhar um pouco dessa trajetória, um pouco da vivência que nós tivemos lá na Austrália, Eu digo nós, eu e a minha esposa. Ela tá aqui em off, então ela tá sempre me auxiliando, é uma pessoa que eu amo muito e tá sempre comigo, então sempre que eu vou me apresentar eu falo nós, porque ela é parte de mim, Com certeza, E isso é o bonito e é o que eu vejo no casal, Ela estava convidada, mas ela preferiu, nos assistir então, Mas a gente sabe também do empenho, da dedicação e da bonita história dela, Eu também gostaria de já agradecer, olha, já fui brindado aqui com um livro maravilhoso que já me trouxeram e vocês sabem que gosto muito, muito e sou aquele insistente pelas leituras, Então tenha certeza, muito obrigado, e que eu farei a leitura com maior carinho, com maior amor, Bom, todos nós temos uma história, com certeza, e muitas vezes, Guilherme,
a gente esquece de valorizar essa própria história. E ela é importante e com certeza ela serve para que outros também possam dar importantes passos. Então eu gostaria que você rapidamente fizesse uma introdução contando um pouquinho dessa tua história e que eu já digo ela é maravilhosa porque você, além de viver aqui, você já viveu uma experiência fantástica lá fora. Então... Bom, eu sou natural de São Paulo, nascido e criado em Santo André, é uma cidade ali do interior de São Paulo, que eles dizem, né? Mas é uma cidade grande, né? Eu gosto bastante dali. Não é ali próximo à Paulista, do centro, da Muvuca, mas também não é no interior, né? Então vamos dizer, ali é no meio do caminho. E ali fui nascido e criado, vim de uma família humilde. Minha mãe e meu pai trabalhavam ali, deram duro para que eu e meu irmão tivéssemos a possibilidade de estudar, de alcançar e fazer um curso na área de... Eu sou formado em publicidade, meu irmão em administração e sou então formado publicitário. Fui então para a Austrália aos 23 anos, lá trabalhava na área da construção civil, então fui ali para outro ramo de atividade, porque quando você está fora do país você tem que se reinventar, tem que buscar fazer novas coisas, ter novas experiências. Fiz cursos de marketing, management e procurava sempre ali aprender, conhecer ali nessa nova cultura. E eu até conversando com a minha esposa vindo para cá, eu disse para ela, né, como foi importante para nós sairmos do país, porque quando a gente sai do país, a gente sai da bolha do qual a gente vive, né? Porque muitas vezes a gente é nascido e criado em um local e a gente acredita que em todo mundo as pessoas vivem da mesma forma que a gente vive, mas não. O mundo é muito grande, as pessoas vivem de maneiras totalmente diferentes, né? Com certeza, essa vivência, porque eu trabalho muito forte, inclusive agora escrevendo mais um material, eu tenho trabalhado e insistido muito de que a nossa formação, ela se dá muito em cima da realidade que nós vivenciamos, do meio, né? O meio nos forma, né? Então, veja bem, e aí eu fico imaginando esse desafio lá fora, e eu gostaria, Guilherme, que você dissesse um pouco mais, você como publicitário, né, você sai daqui e você vai lá e você vai para a construção civil, né? Veja bem, então é uma forma, como você diz, quando você está lá fora, você tem que buscar alternativas. Como é que você chega e entra para a construção civil? Bom, voltando assim um pouquinho, né, em São Paulo, quando me formei ali em publicidade, eu atuava como executivo de novos negócios. Então eu sempre gostei muito disso, dessa conversa, de entrevistas e tudo mais, porque é pessoas, né? Eu gosto disso, né? E então imagina só, nesse contexto, né, uma pessoa que gosta de pessoas, que gosta de falar, foi para outro país sem falar nada de inglês. Então, vocês não falavam inglês? Nada. Só hi e bye. Só. Então, quando eu cheguei lá, né, porque eu conheci a minha esposa lá na Austrália também, aí eu vou contar um pouco mais pra frente, mas então eu cheguei sozinho em um país que eu não conhecia ninguém, não falava a língua do país, né, a língua inglesa, e a minha reação foi bem complicada, porque quando eu cheguei assim na casa onde eu ia ficar, eu fiquei numa homestay, que então é uma família australiana, abriu a casa para mim ficar com eles, meio que adotam você por um mês, um estudante de outro país, e você fica lá nessa experiência para você justamente treinar a língua inglesa, né? Só que eu não falava nada, então eu não conseguia me comunicar, era bem complicado. Eu lembro que ao chegar nessa casa, eu saí da casa e dei uma volta no quarteirão e fiquei pensando, o que eu tô fazendo aqui? Que decisão fui tomar para minha vida? Exatamente. Por que eu decidi fazer isso? Foi dolorido os primeiros meses ali, né? Mas ali eu tinha que me adaptar. Então, por isso eu fui para o ramo da construção civil, porque ali eu poderia desenvolver um trabalho mais braçal, onde eu não precisava me comunicar, que era a minha força, era o meu trabalho, sempre foi comunicação, foi se comunicar com as pessoas, foi vender, foi trocar ideias, e ali eu não podia fazer isso. Então, eu tive que me reinventar,
e me redescobrir para conseguir mesmo sobreviver e alcançar meus objetivos que eu tinha em meta, né? Que era aprender essa nova língua, conhecer essa nova cultura, e isso precisava de tempo, mas enquanto isso eu precisava trabalhar também, né? Então... Com certeza. Então, na construção civil, você atuava em que setor ali dentro da construção civil? Eu iniciei como ajudante geral, mas eu acabei ficando lá, todo o meu período que eu fiquei lá 7 anos, eu atuei nesse ramo, porque eu entrei nessa área, a universidade lá é muito cara, era por volta de $20 mil por ano, então era meio inviável para um estudante internacional, e eu fazia cursos técnicos, então voltados a marketing, management, ali, né? E na área de construção civil eu fui crescendo, eu fui ganhando espaço, então eu comecei como ajudante geral, depois eu me tornei um especialista em concretagem, e aí eu trabalhava para essa empresa e acabei me tornando um líder dentro dessa empresa, onde eu lidava ali com as pessoas, organizava times, equipes para executar trabalhos nesse ramo da construção civil. Veja, Guilherme, que você já traz aqui também, e é bom para aqueles que nos assistem, né, o grande desafio, como a necessidade nos faz buscar alternativas, né? Então, veja bem, se desafiou, eu acho que a própria humildade faz parte também do processo quando você concorda em estar para alguém que já vinha numa área, digamos assim, bastante burocrática, teórica, e aí você vai lá e você faz uma prática. E eu gosto de dizer muito que o grande aprendizado da vida da gente, ele está muito na prática. Imagine quando você começa dentro da empresa a crescer, liderar, né? Nesse momento você já está com a comunicação, já estava se comunicando bem com ele. Sim, isso aí foi uma trajetória aí de 7 anos, então teve muita água passou por baixo dessa ponte, né? Com certeza. E aí eu fui me desenvolvendo, aprendendo e comecei a utilizar então aquela minha bagagem do Brasil lá quando eu consegui traduzir esse conhecimento, né? E eu vi isso muito acontecer lá, pessoas que tinham muito estudo aqui no Brasil, mas que ao chegar a uma nova cultura, em um novo país, com uma nova língua, ter que se reinventar e começar do zero praticamente. Mas a Austrália é um país muito abençoado, assim, eles têm um país muito belo, um país que dá muita possibilidade de crescimento e abre as portas mesmo para as pessoas de fora. Então, eu vi ali uma possibilidade de crescimento muito grande, né? Mas o que fez a gente voltar mesmo foi a família e o nosso Brasil, né? Porque, apesar de todas as dificuldades, é um país muito abençoado também e aqui é a nossa raiz, né? É onde a gente nasceu. Com certeza. Mas eu vejo assim, quando você vai lá e aí você fala dessa receptividade, né? Porque realmente você chegar sem... né, comprar uma passagem aqui, chegar lá, né, sem poder ter essa comunicação como nós temos aqui, eu fico imaginando as dificuldades. Então essa receptividade que você teve lá, essa primeira família, tudo isso contribuiu no próprio trabalho. Você também eles têm esse costume de ajudar, de contribuir para aquele que chega de fora? Sim, eu acredito que a Austrália é o Brasil de uns 100, 200 anos atrás, porque o Brasil foi construído por imigrantes também, né, fugindo das guerras e tudo mais, né? E a Austrália, ela está sendo construída pelos imigrantes, então muitos imigrantes de todo mundo vão até lá para erguer aquele país que precisa de muita mão de obra. Então eles vêm com bons olhos, mas é claro, você tem que ter ali uma postura bacana, né, ter aquele ímpeto de crescer, de se desenvolver, mas eles são muito abertos assim pela coragem que eles identificam em nós, né, imigrantes, de ter saído do nosso país, da nossa cultura, do lado da nossa família, indo para uma nova cultura, para um país novo. Então eles veem isso como uau, sabe, que coragem. Então eu sentia isso deles, de abrirem as portas e tentarem ajudar e se colocar um pouco no nosso lugar, sabe, de tipo... muitos deles falavam para mim: Guilherme, eu não falo uma segunda língua, você fala, então eu sei que você tem dificuldades hoje, né, num certo período ali no começo de se expressar, mas você está tentando. Então isso servia como combustível para esforçar mais, para melhorar ali
na comunicação com eles, né? Porque a comunicação é a base de tudo. Acho que se tiver uma boa comunicação, ela abre portas para uma série de oportunidades na sua vida, né? Com certeza, com certeza. E veja bem, quanto tempo levou? Eu até faço essas perguntas, curiosidade minha também, mas sei que os que nos assistem também é. Aí você tem um mês para ficar nesta família. Bom, por um mês acolhido, e agora? Como é que eu vou? Você foi para uma república, para que local depois você vai para começar e dar esse segundo passo? Sim. Eu lembro que eu tinha o dinheiro bem contadinho para um mês ali e eu tinha que conseguir um emprego. Mas como que você consegue um emprego sem falar a língua, né? Então era bem complicado. Eu lembro que eu peguei, fui até a agência que nos ajudou no processo todo de imigração e imprimi alguns currículos. Acho que eu imprimi mais de 100 currículos, né? E saí no centro ali de Sydney. Meu primeiro trabalho foi limpando pratos mesmo. Então, antes da construção civil, eu tive esse trabalho. E aí, eu tinha ali um tempo. Eu tinha 20 dias, né, no máximo 30, para conseguir um emprego, para poder me bancar ali, porque senão eu estava em apuros, né? E aí, eu saí com esses 100 currículos e saí distribuindo em diversos estabelecimentos. Aí, até que eu entrei em um estabelecimento, entreguei, eles gostaram. Ele me chamou para conversar e eu falei que não conseguia me expressar. Aí a sorte que um dos donos era português. Então ele falou, você é brasileiro? Aí ele falou comigo em português e me disse, né, que tinha uma oportunidade ali, que eles chamam de dishwasher, né, que é trabalhar no restaurante lavando pratos. Então tinha uma máquina gigante ali e eu tinha que lavar todos os pratos ali e se eu topava. Eu falei que sim e ali eu comecei a trabalhar. Foi ali a porta de entrada para começar a me desenvolver, a começar a trabalhar, conhecer pessoas, né, exercer ali a linguagem que era tão importante que eu precisava. Então foi bem importante nesse processo de adaptação, né, no início. Sem dúvida, sem dúvida. Agora vejam bem, alternativas há, né? A gente fica imaginando, né? E lá neste país, né? E como tudo vai surgindo. E quando se tem vontade, quando se quer, né? E é importante que se diga isso, todos nós temos capacidades, temos condições, né? Então eu acho que realmente esse é um primeiro passo. Quando você saiu daqui, você saiu decidido. Você queria buscar algo mais. E quando nós queremos buscar algo mais, é evidentemente que nós vamos estar nos desacomodando. E nos desacomodando vai surgir os desafios. As dificuldades, elas estarão presentes, né? Mas eu imagino hoje a satisfação e é essa alegria de tê-lo aqui conosco justamente por ter vivido por essa caminhada toda. A questão eu lhe perguntaria agora, então você que, né, vivenciou isso lá, você traz toda uma realidade agora, há quantos anos já de volta? Um ano e 3 meses. Então é recente. Vocês recém tinham chegado, então, quando nós tivemos o curso, Sim, né? Recém estavam chegando aí, 1 ano e 3 meses aqui no Brasil. O que comparativamente você já consegue enxergar? E aí eu gosto de tratar também bastante no campo do empreendedorismo, porque nós dissemos que empreendedor não é só aquele que monta o seu próprio negócio, mas você ser empreendedor como colaborador, como alguém que está dentro de uma empresa, que está dentro no campo de trabalho. Como é que você vê essa questão do empreendedorismo no Brasil e lá também? Você enxergava essas oportunidades também, esses desafios? Sim. O Brasil é um país de muita criatividade, né? Só que você não basta ser criativo, né? Você tem que gerar valor com essa criatividade. E o brasileiro tem as barreiras muitas vezes impostas pelo governo, né? Que às vezes cria burocracia para o brasileiro desenvolver toda essa criatividade. Eu vejo muito isso. Lá na Austrália é um país que abre as portas para o empreendedorismo, porque eles sabem quanto mais empreendedores nós tivermos na sociedade, mais desenvolvimento vai ter, mais trabalho vai ter, melhor a economia vai ser. Então eu vejo essa diferença assim, entre a Austrália e o Brasil. E eu via muitos brasileiros lá na Austrália abrindo seu próprio negócio ou mesmo sendo empreendedores dentro da empresa da qual trabalhavam, né? Então tinham diversos amigos, né? E também buscamos, né,
trabalhando lá na parte da construção civil, eu fazia trabalhos muitas vezes de empreendedorismo particulares para desenvolver esses trabalhos aí, a parte daquele trabalho que eu tinha semanalmente, né? Por Sim, exemplo. sim, já entrava nesse campo, né? Sim. Veja como isso é importante, né? E isso que você coloca também, nós, num passado, eu diria, muito recente, nós aqui no Brasil, para você abrir uma empresa, levar 2, 3, 5, 7 meses. Né? Hoje, graças a Deus, tem avançado. Nos últimos anos a gente percebeu isso, né? E hoje está se abrindo um caminho até de maiores facilidades. As próprias MEIs têm sido isso e que é um campo de entrada do empreendedor. Porém, tem sido e foi sempre um dos grandes entraves aqui no Brasil. Essa parte burocrática, os próprios custos também, na medida que você quer implementar um projeto. E eu acho que essa criatividade, ela precisa ter esse costado, ela precisa ter esse apoio, né, para que isso ocorra. Né? Então, como é que você mensura isso hoje, aqui a nível do Brasil, e os espaços que estão tendo na formação? Porque lá havia muito isso, havia espaços de formação, formar o nosso jovem para que ele seja realmente alguém preparado para o mercado de trabalho. Como é que você enxerga um pouco isso? A Austrália é uma cultura totalmente diferente, né? Por exemplo, na Austrália, a cultura lá é a seguinte: um jovem, ele não fica na casa dos pais ali depois dos 18 anos. Logo que ele completa a maioridade, ele já quer sair da casa, os pais já meio que colocam ele para fora também, para que ele crie essa independência, né? Então, para ele pagar as próprias contas, para ele estudar, para ele ter a sua liberdade, é a forma como a cultura foi criada lá na Austrália. Eu vejo que no Brasil a gente está criando uma cultura totalmente diversa, né? Na qual os filhos estão tentando ficar o máximo de tempo com os pais dentro de casa, e isso acaba não criando essa independência, né? Porque, por exemplo, quando eu saí lá e fui para a Austrália, eu descobri que a minha roupa não se dobrava sozinha e era colocada no armário. Eu descobri que eu tinha que passar a minha roupa, que ela não aparecia passadinha e preparada. Eu descobri que tinha que arrumar minha casa. Eu acredito que isso é muito importante também para formar empreendedores, né? Porque nós temos muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas muitas vezes não arrumam nem a sua própria cama, né? Não organizam nem a sua própria casa. Então a gente tem que começar ali no nosso próprio ambiente, né? Ajudando. Então você que é jovem, ajude seu pai, a sua mãe, se desenvolva, sabe? Busque aprender e dar valor enquanto você tem eles vivos, né? Porque isso é muito importante. E dê muito... Isso foi um ensinamento muito forte para nós, assim, porque quando você está longe da família, você descobre o quanto que ela é importante, né? O quanto que faz falta ter essa base familiar para nos sustentar mesmo, para nos dar essa força, impulsionar as nossas carreiras, né? Muitas vezes a gente esquece, né? Ou você que é jovem começa a ter sucesso na sua carreira profissional e esquece o tanto que seu pai trabalhou, se dedicou e te ajudou, né, para crescer nisso. Veja que, Guilherme, você agora traz uma questão e ela é uma cultura que vem de lá. Eu tive o privilégio, a oportunidade de estar recentemente em Olambra. Até eles dizem Olambra 2 porque existe a cidade de Olambra e Olambra 2 é a cooperativa, né, numa outra região de São Paulo. E ali eu me encontrei um jovem de 20 anos, o pai dele proprietário de várias áreas de lavoura, uma condição, né, muito boa, eu diria assim, maravilhosa, e ele colocou o filho a trabalhar numa empresa, uma outra empresa que não as dele, justamente para quê? E aí eles me diziam, né, eu fiquei surpreso, e aí me disseram, não, os holandeses têm o costume de fazer com que os filhos saibam buscar as suas alternativas. Ele tinha que viver com aquele salário, porque primeiro ele precisa aprender a gerenciar para depois ele tocar as questões, digamos, da própria família. Porque no mundo de facilidades que nós estamos, hoje também, podemos dizer, as tecnologias estão presentes, então muitas vezes dá para se viver
comodamente. Agora, quando você tem que sair da sua casa, buscar as suas alternativas, eu fazia um pouquinho aqui a lembrança, né, de que aos 14 anos eu também, por conta de uma família numerosa, humilde, simples, não havia área de terra suficiente, eu tive que me ausentar e ir a campo. E aí a gente veio para a cidade e também tive o privilégio de trabalhar no primeiro ano como calceteiro nessa área da construção também, né? E foi ali que nos deu também muita base, né? E depois entramos para a área do metal mecânico, né? E tanto é que nos deu a condição depois de constituir um projeto e hoje estar envolvido nesses projetos do setor metal mecânico. Então esse aprendizado realmente, quando você traz essa notícia de lá, ela realmente é muito positivo e nós sabemos que no Brasil não é bem assim. Muitas vezes eu, como professor, os pais até diziam: eu espero poder dar ao meu filho tudo aquilo que eu não recebi. E eu contestava e dizia: não, eu acho que não. Eu acho que você tem que deixar ele buscar. Por quê? Porque, como nós falamos antes, a necessidade faz você encontrar as alternativas, né? Então, realmente, você traz algo fundamental. Tem dois lados dessa história, né? Que nem no Brasil, muitas vezes o pai super protege o filho, mas lá fora também eu senti a falta desse cuidado familiar, porque também largar logo muito cedo o filho sozinho, eu também acho que não é a melhor opção. Eu acho que é um meio termo disso, sabe? Certo, equilíbrio. Equilíbrio, talvez dar um pouco mais de liberdade. Eu acho que é legal essa cultura que eles têm de proporcionar um pouco mais dessa experiência, dessa vivência para esse crescimento é importante, mas a supervisão dos pais, esse contato familiar que o brasileiro tem também é importante. Então o equilíbrio entre essas duas culturas é importante. Por isso que eu falo que é muito bacana você ir para outro país e ver como as pessoas vivem e tudo mais, para você tirar o melhor daquilo e aplicar na sua vida, né? Então, quanto mais conhecimento você ter, mais vivência você tem, mais bagagem, você vai poder escolher aquilo que mais faz sentido para a sua realidade, né? Então, é isso que eu vejo que é uma grande oportunidade quando você vai para fora do país e te abre a mente, né? Porque, geralmente, a gente fica muito amarrado à tradição da onde a gente vive, né? Não, todo mundo vive assim, eu tenho que seguir o que todo mundo está fazendo, mas nem sempre é o melhor, né? Não é melhor, a quebra de paradigmas, né? Mas essa questão familiar, que eu já dizia, os 3 pilares que eu gosto, e venho de uma família também, como a gente conversava antes já, né? É extremamente importante, né? Eu acho que a estrutura familiar, ela determina muito daquilo que nós seremos, né? E eu acho que você concorda até pela liderança que você tem dentro da igreja, dos movimentos sociais, né? Exatamente, a família é um pilar da nossa sociedade, né? E ela foi introduzida por Deus, né? E é apresentada lá no livro de Gênesis, né? Então, para você ver o tamanho da importância da família e como isso está sendo cada vez mais atacado na nossa sociedade de hoje, né? Cada vez mais estão querendo destruir a nossa família, porque sabe que isso é o núcleo da sociedade. Se você acabar com a família, tu acaba com toda forma de organização de um país, de uma sociedade, porque a família é o berço, né? Onde formam-se os caráteres das pessoas, né? Então isso é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Mas nós gostaríamos de então relembrar aqui que o nosso projeto Fascina Inventor, né, é de um grupo de pessoas aí que estamos sempre muito imbuídos justamente de trazer esses exemplos, de trazer essas bonitas ações, essas experiências que com certeza elas devem servir a cada um que está aqui nos ouvindo. Nos acompanhem no Facebook, no YouTube, no Instagram. Esta live, essa conversa, essa entrevista, Guilherme, ela vai estar depois postada também no YouTube e vocês poderão conferir, né, acompanhar, enviar as suas sugestões, porque é importante também o contraponto, eu digo sempre, né? Ele é importante que ele seja feito, porque é ali onde nós crescemos, ok? Mas dando continuidade, eu gostaria de então, bom, agora já no Brasil, você e a Bruna, os dois, né, em plena ação no mercado de trabalho, quais os desafios, os objetivos que vocês têm presente hoje, retornando agora com essa bagagem toda, com esse conhecimento todo adquirido lá fora? Como é que vocês enxergam isso, então, no campo
pessoal, social, profissional. Já vejo que estão muito envolvidos, né, em todos esses campos. Fala um pouco disso para a nossa assistência aí. Sim, foi maravilhoso voltar para o Brasil, assim, reencontrar nossa família. Então isso já nos dá uma base muito bacana para iniciar qualquer conversa, né? Então tá mais próximo da minha mãe, tá mais próximo do meu irmão, me traz mais segurança e me traz mais felicidade. Quando a gente tá mais feliz, a gente trabalha mais feliz também, né? Então tá tudo interligado, né? Profissionalmente, né, eu tinha um desejo muito forte de voltar a estudar, fazer um curso universitário, então eu voltei, já me inscrevi num curso de pós-graduação em inovação e liderança na FGV e já estou finalizando esse curso. Está sendo bem bacana, estou aprendendo muita coisa e estou me desenvolvendo aí, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, está agregando bastante valor para mim, né, esse curso. E claro, a Stara que abriu as portas para mim, entrar nesse ramo do agronegócio, para mim que é totalmente novo. A Bruna já tinha o conhecimento, já tinha trabalhado anteriormente, mas para mim eu nunca tinha atuado nesse ramo de negócio e fiquei assim impactado, né, por ver uma cidade do interior, né, de Não Me Toque, mas com tamanha força, né, na agricultura de precisão, com tamanho campo para crescimento, nesse ramo de negócio que é tão importante, porque o Brasil alimenta o mundo, né? Eu vi dados da Embrapa recentemente, o tanto que o nosso país exporta de alimentos para o mundo inteiro e quanto que essa demanda vai crescer até 2030 e o quanto de campo que nós temos para crescer profissionalmente nessa área. Então é uma área que eu vejo com muito bons olhos, eu sei que vai crescer bastante, vai ter bastante oportunidade e eu vejo um futuro assim brilhante para poder traçar nesse ramo, né, de agronegócio, porque é um ramo que está se expandindo e essa demanda por alimentação ela não vai parar, né, ela vai só crescer e para isso a gente vai ter que ter mais equipamentos, vai ter que ter mais tecnologia, vai ter que ter mais alternativas e aí entra o empreendedorismo, né, que é buscar soluções para conseguir atender essa demanda. Então, não necessariamente eu preciso aí abrir o meu negócio para ser um empreendedor, eu posso lá dentro da empresa buscar inovar, buscar trazer valor para que eu alcance novos cargos e tenha um crescimento profissional ali dentro da empresa. Com certeza, com certeza. E acho que quando você diz a questão no Metoque, eu diria assim que nós gaúchos nos orgulhamos, e como eu no último semestre viajei praticamente em 12 estados brasileiros, né, levando essa nossa nova proposta em descompactação de solo, que está diretamente ligado ao nosso equipamento, né, vocês já devem ter ouvido por aí afora o Wolverine, né, uma nova forma de descompactação. Então, o nosso campo de trabalho foi nas propriedades, né, e chegando nessas propriedades eu vi assim com muito orgulho equipamentos gaúchos, né, do Rio Grande do Sul, em todos os estados brasileiros, né, e da própria Stara, a nossa região aqui, a Stara, a Vencer Tudo, a Jan, a Gransmec e tantas outras empresas, Indudar, que estão levando da nossa própria região aqui, levando essas tecnologias todas. E a grande pergunta é sempre, e a preocupação do empresariado também é no sentido de nós termos pessoas preparadas e formadas para esse campo, porque avança a passos largos essas tecnologias. E você, a Bruna, todo o próprio Gabriel, meu filho, que também trabalha na Stara, né? A gente enxerga esse avanço dia após dia no campo da inovação, que você falava aqui da inovação, da criação, do empreendedorismo. Então, nós precisamos realmente de gente preparada, né? Eu acho que é isso que o jovem tem que atentar um pouco para isso, né, Guilherme? Exatamente, porque por vezes, né, quando a gente é um pouco mais jovem, a gente fica almejando uma posição ou almejando uma oportunidade, mas não se prepara para ela. Aí quando surge a oportunidade, tu não tem as ferramentas para exercer aquela função, aquele cargo desejado, né? Então por isso que é muito importante você estar preparado de antemão, antes mesmo que tenha qualquer oportunidade. Se prepare, busque conhecimento, busque estudar. Conhecimento nunca é desperdiçado, por exemplo, né? Eu vim de outras áreas, né? Trabalhei na publicidade, trabalhei no ramo de construção civil, hoje estou no agronegócio.
mas eu creio que eu posso trazer as minhas experiências nesses outros ramos para agregar aqui no agronegócio, entendendo esse modelo de negócio e podendo aplicar essa minha experiência com as necessidades do mercado e desse ramo de negócio que vai crescer, que é tão promissor aqui no Brasil. E com certeza essa adaptação. Esta semana eu ouvi uma entrevista da Ana Paula Born. Ela trabalha dentro da empresa com a qual eu tenho parceria, a Agros do Brasil, e ela é formada em Relações Públicas e ela veio ano passado para dentro da empresa e ela começou a se envolver então e organizar as nossas feiras. E é impressionante que ela vem fazendo um trabalho tão bonito. E eu ouvia na entrevista ela justamente dizendo de que a satisfação que ela está, porque ela não se enxergava dentro do agronegócio, e hoje ela está aplicando tudo aquilo que ela aprendeu e ela está assim, de uma certa forma, né, realizada, empolgada com o belíssimo trabalho que ela vem fazendo, né, num suporte muito grande para todos nós nas feiras. Então, levando esse conhecimento, essa informação, fazendo aquilo que ela realmente gosta dentro do agronegócio. Então, há realmente um espaço muito grande, né? E é uma questão de adaptação, porque muitas vezes, eu não consigo fazer isso, eu me formei para aquilo. Eu acho que não, é uma questão de você estar muito aberto à mudança e à adaptação. Até eu lembrava, mas que sorte teve o Guilherme, né, a Bruna, chegaram de lá e já encontraram um trabalho. E eu diria que, lembro que nós tratávamos no nosso curso, né, a questão de sorte ou azar. Sorte é uma questão de preparação, é de você estar preparado, você dizia agora, né, Guilherme, é você estar preparado para a oportunidade que está diante de ti. Eu acho que é um pouco isso que os jovens precisam realmente buscar, né? E no mercado de trabalho hoje, é impossível você, em qualquer setor vai haver mudança. Nós estamos vivendo aí num cenário de tecnologia, de inovação, onde as coisas estão mudando muito rápido, então você vai ter que se reinventar, mesmo se você não mudar de área ou de ramo profissional. Mesmo se você ficar no mesmo ramo a vida inteira, não adianta. Não é mais como antigamente, que você saía da universidade formado, agora eu sou um especialista na minha área, eu conheço tudo e daqui até o final da minha carreira eu não preciso mais estudar. Quem tem esse pensamento hoje em dia vai ficar para trás, porque o mercado está mudando constantemente e você vai ter que se reinventar ano a ano, né? Aquilo que você aprendeu esse ano, talvez ano que vem já não é válido, você vai ter que renovar esse aprendizado, né? Eu gosto de lembrar, eu lembro muito nos meus cursos que quando eu termino de apresentar um tema, um trabalho, eu até digo assim, olha, se o ano que vem vocês ouvirem falar diferente, não pense que o professor mentiu, né? Mas que, na verdade, é porque já mudou. Né? E realmente isso, hoje eu gravava um vídeo um pouco nessa direção também, da necessidade de nos reinventarmos o tempo todo, nos adequarmos. Né? Por quê? Porque nós precisamos buscar as alternativas, as soluções para os problemas. E as soluções para os problemas, elas estão muito ligadas a essa capacidade que nós temos de inovação, de criação, mas acima de tudo, de se reinventar-se a si próprio, né? Eu gostaria de te perguntar também, Guilherme, eu vejo que quando você fala no nosso próprio curso, tive a oportunidade de sentir isso de vocês, sobre a questão de atuar, de participar de um movimento da igreja, né? Porque eu digo assim, independente do credo, né? Eu acho que nós precisamos mais disso, né? Nós precisamos essa questão mais humana. Já disse Charles Chaplin, né? Sois homens, não máquinas. E quando eu me reporto a essa frase, e gosto de usar ela muito, eu vejo assim o quanto é importante essa questão do humanismo presente na nossa atividade, né? Não apenas as questões técnicas que já estão dadas ali. Então, qual o sentido, a participação de vocês dentro da própria igreja que vocês hoje participam? Sim, até fazendo um link, né, com aquilo que nós estávamos falando desse cenário de mudança que nós estamos vivendo profissionalmente, mesmo dentro do cenário profissional, a tecnologia ela está crescendo de uma forma tão grande, tão exponencial,
que ela está substituindo muitos cargos, muitas profissões estão se tornando obsoletas por conta do avanço tecnológico. E o que a máquina não consegue fazer hoje ainda, né? Eu acho que nunca vai conseguir fazer. É justamente esse lado humano que nós seres humanos temos, né? Então é esse olho no olho, é essa conversa, é essa ter empatia pelo próximo, é poder sentir a dor do próximo, porque a máquina não sente, a máquina é fria, né? Então isso é muito importante no mercado de trabalho também, né? Isso é chamado, né, de inteligência emocional, né? A inteligência emocional é cada vez mais importante no mercado de trabalho. E eu faço esse link com o meu lado espiritual, né, com a ação que nós temos na igreja, porque eu acredito que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o melhor manual para a inteligência emocional que nós temos no mundo. Muitos buscam livros, buscam cursos de autoconhecimento, de empatia, mas eu vejo que a palavra de Deus é ali onde eu aprendo diariamente sobre inteligência emocional, onde eu posso aplicar esses conhecimentos também no meu mercado de trabalho, também quando eu atuo com pessoas, também quando eu estou lá negociando com alguém, porque eu tenho que lembrar, como o senhor bem disse, que é uma pessoa que está do outro lado, com desejos, com ânsias, com dúvidas, com medos, com diversos sentimentos, e eu tenho que levar isso em conta. Nós não somos máquinas, né? E trazer isso, essa bagagem também que a espiritualidade me dá, é muito importante para mim no meu profissional, né? Então, na Igreja Adventista ali de Não Me Toque, nós estamos fazendo um trabalho ali muito importante, né? No qual a gente leva e prega a mensagem, a boa nova de Jesus Cristo, né? Que é o nosso maior exemplo, né? Ele é o homem com a maior inteligência emocional, 100% homem e 100% Deus, né? Então, é o nosso grande exemplo, né? E eu trago isso sempre na minha vida. O Senhor Jesus é o meu exemplo, então eu tento imitá-lo em tudo que eu faço, inclusive dentro do aspecto profissional. Eu tento me portar como ele se portaria. É claro que eu sou um pecador, eu cometo falhas, erros, e por isso nós temos aí o sacrifício de Jesus na cruz, né, que pagou pelos nossos pecados, mas eu vejo sempre ele como meu exemplo. E sem dúvida, todos nós erramos, né, nesta caminhada, né, mas o importante é estar sempre buscando, querendo acertar e enxergar esse outro humano, porque realmente quando nós maquinizamos muito a nossa sociedade, onde nós achamos que tudo é números, e me assusta um pouco quando a gente fala das pessoas como números, porque daí nós vamos perdendo aquilo que de bonito que nós aprendemos lá atrás, nas nossas próprias famílias, que a evolução, o andar, o caminhar das coisas, ela tem que acontecer, mas há algumas coisas que não mudam, que é justamente isso que nós dizíamos, nós como seres humanos, nós como família, nós como sociedade, né, onde que eu possa enxergar que o meu crescimento não precisa apagar o do outro. Acho que é um pouco nessa direção também, né, Guilherme? Com certeza. Eu sempre penso que o meu crescimento tem que gerar o crescimento daquelas pessoas que estão à minha volta. Senão de nada vale. O que adianta eu crescer empurrando as outras pessoas para baixo? Você vê mesmo a natureza, né? A natureza, ela está sempre compartilhando, ela está sempre dividindo, ela está sempre multiplicando, né? Ela nunca está retendo para si mesma, né? Uma árvore mesmo, ela gera frutos para que outros, né, comam, né? O próprio fruto vira adubo para outra árvore. Então, é sempre essa ideia de compartilhamento, né, de ideias, porque isso gera crescimento. Que nem esse projeto que o senhor tem, né, de compartilhar histórias, né, mesmo, entrevistar diferentes pessoas, que vai agregar valor para outras pessoas, que vai gerar crescimento para outras pessoas. E isso vai gerando um crescimento junto, unido, né? A gente não precisa se transformar em inimigos para crescer, né? A gente pode crescer juntos, né? E quanto mais parceiros você tiver do seu lado, mais fácil vai ser para você crescer, né? Não precisa puxar os outros para baixo, né? E por isso que eu gosto muito do interior. No interior eu vejo que tem uma raiz bem forte nisso, sabe? Talvez nas grandes cidades, né? Eu, como venho de grande cidade, os números são mais frios, as pessoas são mais tratadas com números, porque você pode ali mandar embora uma pessoa e rapidamente você tem uma outra pessoa tão qualificada quanto ela, mas acaba
se tornando laços muito fracos, né? E isso acaba fazendo com que não tenha sucesso as pessoas que tratam pessoas como números, né? Eu até ouvia ontem mesmo uma pessoa dizendo, uma pessoa de fora esteve aqui na nossa pequena cidade, né, e permaneceu aqui durante 3 ou 4 dias, e ela estava surpresa porque ela passava na rua e as pessoas, mesmo sem conhecê-la, cumprimentavam. Então, para ela, aquilo era algo de novo, interessante, maravilhoso. Por quê? Porque isso é característico das pequenas cidades. Nós temos isso, né, como muito presente. Então, acho que isso realmente é que nos leva, né, a sermos mais gente, vamos dizer, mais pessoa humana. O que custa dar um bom dia, né? E isso faz totalmente diferença, sabe? Talvez as pessoas que já moram numa cidade um pouco menor estão tão habituadas com isso que não reparam, né, nessa beleza, né, de cumprimentar uma pessoa na rua, porque muitas vezes na grande cidade a pessoa tá passando em cima de ti ali, esbarra em você e nem um oi, nem um... Por quê? Porque é tanta gente, tanta pessoa que acaba se tornando um relacionamento frio, né? Ninguém tá mais nem aí para ninguém, né? Isso é muito triste, né? Não é bom. Bom, nós já estamos nos encaminhando aí para o final dessa nossa conversa, e como o tempo passa rápido, né? Uma conversa maravilhosa, com tantas informações assim, Guilherme, realmente eu me sinto assim muito satisfeito, e a gente que vem da área educacional, né, mais de 35 anos aí como professor, sempre levando e tentando colocar para esses jovens a importância do desafio, e agora nós vemos aqui muito presente esse desafio que você passou. Então, acho que todas essas informações, essas experiências, elas com certeza vão servir para muitos de vocês que estão nos assistindo e vão se desafiar a isso também, né? Com certeza, não há nada que não possa ser vencido. Mas eu gostaria então, para finalizar, Guilherme, que você trouxesse uma mensagem final do desafio lá, e o que você diria principalmente para os jovens que estão aí, se quiserem também se desafiar como vocês fizeram, você, a Bruna, nessa caminhada linda lá fora. Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem para os jovens, né? Que nada é impossível para você. Tudo que você quiser fazer, se você se dedicar, se preparar, é possível. Muitas vezes a gente coloca barreiras na nossa mente e diz que a gente não é capaz, ou isso não é para mim, eu não tenho chances. Mas não pense assim, sabe? Se prepare, busque conhecimento, busque educação, é muito importante, sabe? Buscar ler livros, sair dessa banalidade de redes sociais, de tempo perdido, sabe? E use esse tempo para você mesmo se desenvolver, para você estar preparado quando aparecer uma oportunidade e você poder exercer aquele cargo dos sonhos, você poder viajar para um país que você sempre sonhou, para você poder realizar os sonhos, né? Porque sonhos são maravilhosos, né? Mas melhor ainda é concretizá-los, né? E isso traz uma satisfação pessoal muito grande. Você vai se tornar alguém bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? É estar feliz aonde você está. Independente do que a outra pessoa pensa, do que o seu vizinho pensa, do que as outras pessoas pensam. Você tem que estar bem com você mesmo. Então, você tem que buscar aquilo que é seu objetivo. Traçar metas e se preparar para você chegar onde você quer chegar. E não tem barreiras, né? Guilherme, te cortando aqui nesse final, eu dizia assim, para os jovens, mas não é só para os jovens, porque jovem é uma questão de espírito. Eu próprio tenho um grande sonho de conhecer esse mundo lá fora. A gente teve algumas oportunidades já, né, de estar lá, mas eu quero mais. Então eu acho que não é apenas para os jovens, né, esse desafio de buscar lá fora também, de levar as nossas experiências lá fora também, né, mas sim de buscar esse crescimento constante, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, Facine, eu tinha uma tia que ela era bem de vida, né? Viajava o mundo e ela me trazia álbuns assim na reunião de família. Imagina, eu nunca tinha saído de São Paulo e ela trazia um álbum da Itália. Falava, Guilherme, olha eu lá na Itália. Eu olhava aqueles álbuns e
E eu pensava, eu nunca vou conseguir sair do Brasil, né? Eu não tenho chance, né? Eu venho de família humilde e tudo mais. E eu me vi aos 23 anos indo para a Austrália. Então, para você ver como que a gente se limita muitas vezes, né? Como que as oportunidades estão aí. É só você se arriscar, você colocar ali ímpeto naquilo que você quer, que você deseja, e você vai definir aquilo como prioridade e você vai realizar. Não se prenda a amarras que você mesmo está colocando, né? Muitas vezes. Sim. Bom, Guilherme, muito obrigado por essa maravilhosa conversa. Eu acho que realmente hoje aqui nós estamos trazendo muitas informações, muitas experiências, né? Como eu já disse antes, que servirão para todos nós. E eu acho que pense, projete, planeje, porque, Ana, você acabou de dizer, quando eu farei isso? Eu dizia há poucos dias, estou tendo esse privilégio de viajar o Brasil afora aí, levando essa inovação tecnológica, e na próxima semana estarei fora, num outro país, também levando esse novo conceito. Então veja como as coisas acontecem. Muitas vezes nós somos ansiosos e, claro, queremos que isso aconteça, né, o mais breve possível, mas às vezes é uma questão de período, de tempo. Então, que assim seja, que esse nosso encontro de hoje, oxalá tenha servido a vocês para que a gente possa trocar ainda mais essas experiências. Muito obrigado, obrigado Guilherme, nosso abraço à Bruna também, né? E com certeza nos encontraremos por muitas outras vezes, as portas da nossa casa sempre abertas também, para que a gente possa, nos mais diversos momentos aí, trocarmos esses conhecimentos, essas informações todas. Nos sigam, nos acompanhem no YouTube, no Instagram, no Facebook, compartilhe os nossos conhecimentos. Um abraço, um bom domingo, uma boa semana a cada um de vocês e obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós.